Jonatas, o Bolsonaro já era o líder nas pesquisas. Eu não tenho a menor dúvida que uma facada daquelas, que quase ceifou sua vida, produziu comoção e ajudou a aumentá-lo, e as pesquisas até, com todas as ressalvas que eu tenho às pesquisas, mostraram isso. Agora, quem usa esse argumento, né, a facada elegeu o Bolsonaro, está esquecendo de um detalhe muito importante. Né? Para ele ser eleito, ele tem que estar vivo. Então, assim, a facada só o ajudou, mas ele já era líder, né? Porque ela deu errado, do ponto de vista do intuito do esfaqueador e quem mais esteja por trás. Né? Então, a ideia era tirar a vida dele. Ele sobreviveu, né, com sequelas que acompanhamos até hoje, e as pessoas esquecem com uma insensibilidade ímpar disso quando falam desse assunto. Né? Como se ele estivesse politizando. É o que o Fiuza disse, acima de tudo é um assunto clínico. O médico, que é um médico renomado, foi lá explicar. Engoliu o camarão sem mastigar, né? A gente sempre aprende, tem que mastigar. Lula, camarão, tem que mastigar antes de engolir. Então, o uso político, na verdade, vem do outro lado. Ele postou uma foto na maca. Queriam o quê? Ele está comunicando aos seus, para começo de conversa, seus apoiadores e, em segundo plano, o Brasil. Ele é o presidente do Brasil, todo, gostem ou não, né? Os que até hoje não engoliram o resultado da urna. Ele simplesmente comunicou com uma foto ali na maca e aí já tem jornalista falando que ele está explorando isso. Quer dizer, na verdade, Jonatas, o mais asqueroso nisso tudo é o papelão de ala da mídia. A ala da mídia. O próprio general Heleno, assim como os filhos do presidente, que sofreram isso na pele ali, quase perderam o pai. Né? O general Heleno está cobrando providências do judiciário em relação à postura de certos jornalistas. Vamos dar nome aos bois. Ricardo Noblar, né? Renomado jornalista há décadas. Ricardo Noblar caiu na rede uma imagem do Bolsonaro como se estivesse ali num caixão com flores em cima, quer dizer, instigando de alguma forma a sua morte, ou torcendo. Isso não é discurso de ódio. A Bruna tocou num ponto importante, que é o duplo padrão dessa turma toda, da imprensa, do judiciário. Será que o Barroso vai atrás daquele pseudo-documentário que até hoje fala que a facada foi fake? Produzido por gente ligada ao PT? Será que alguém vai atrás do ator global Zé de Abreu? Que, enfim, destilou toda... enfim, é até difícil adjetivar, né? Mas é uma figura bizarra, para dizer o mínimo. E ele usa na conta dele Zé de Abreu PT. Ele é filiado e ele foi cogitado para sair como candidato a deputado federal. Um cara de um partido que usa PT no nome da rede social e fica por isso mesmo. Então, o duplo padrão salta aos olhos aqui. Os mesmos que gritam há anos quem matou Marielle, o que é uma demanda legítima, esclarecer e tudo, mas eles não demonstram a menor curiosidade de quem mandou matar Bolsonaro. E tem muita coisa mal explicada nessa história. A história do álibi, que o Fiuza já mencionou, os advogados que prontamente apareceram lá de jatinho e depois falou que era porque era bom samaritano, mas já teve, em outra entrevista, menção a alguém até da mídia. A gente sabe que a esquerda brasileira, o Fiuza disse que não é uma tradição, ele está certo em parte, né? Não há atentados contra candidatos da presidência o tempo todo, mas teve a queda do avião do como é que era o nome dele? Como é que era o nome dele? O Eduardo Campos, né? Do Eduardo Campos, teve uma queda suspeita. Aí tem no rastro do o Teoriza Vaz, que tem no rastro do PT casos bem mais sombrios aí, né? Tuninho do PT, o próprio Celso Daniel. Então, assim, é muito fora da caixinha pensar que isso pode ter ligação com facções criminosas que de alguma maneira têm ligações políticas, com partidos radicais ligados ao Foro de São Paulo. Pelo amor de Deus, vamos falar sério. Então, até hoje é mal esclarecido, tem a postura do delegado responsável, que o Bolsonaro acha que, enfim, no mínimo não mostrou empenho, tem um monte de coisa. O telefone do advogado protegido, né? Então,
Um duplo padrão evidente. Na história da Vaza Jato foi muito diferente. No Brasil existe esse duplo padrão. Deputado com imunidade parlamentar preso por crime de opinião e o PCO nas redes sociais prega a dissolução do STF e nada acontece. Então, é muito cansativo ter que ficar repetindo isso, mas é a verdade. Existe um salvo-conduto para quem usa o manto, antes que o Fiuza brigue comigo, para quem usa o manto que eu sou de esquerda, há um salvo-conduto. Você pode praticar crimes que nada acontece, enquanto que se você é atribuído ao pensamento de direita, se você é um conservador, alguma coisa assim, qualquer coisa poderá ser usada contra você, mesmo que de maneira ilegal. Então, isso cansa, né? É o presidente da República, era o candidato favorito, levou uma facada por um cara que era do PSOL. Como é que isso joga para debaixo do tapete e próximo assunto? E na mídia, inúmeros jornalistas sem nenhuma vontade de esclarecer. E ao contrário, tirando sarro, fazendo troça ou diminuindo a facada que ele levou. Outros jornalistas renomados aí diminuíram. Falando, é uma facada, e ele fica explorando politicamente isso. Pô, ele tem todo o direito de tentar expor isso para lembrar do que ele foi alvo e do que a esquerda radical talvez seja capaz e de que não houve esforço algum da mídia e do sistema em esclarecer esse crime. Então, pelo amor de Deus, como é que isso não será politizado? Isso está sendo politizado pelo lado de lá, que não tem nenhum interesse em buscar a verdade, em esclarecer os fatos. Então, o presidente ele tem um problema. Ele vai ter que, o resto da vida, pagar esse preço aí, né? Carregar esse fardo. Ele tem sequelas da tentativa de assassinato. Enquanto isso, fica uma turma na mídia, em veículos importantes, dizendo que ele está sendo fresco, que ele está politizando, explorando, e alguns indo além e dizendo que talvez não tenha acontecido. Poxa, a própria coletiva de imprensa ali, uma das primeiras perguntas da jornalista da Folha de São Paulo foi nessa linha. Então, assim, é bizarro, é impressionante o duplo padrão, a falta de empatia, e aí vem uma reflexão um pouco mais profunda, por falta até de tempo, não vou entrar nela, mas é o perigo da desumanização. Essa gente não se acha do mal, né, porque está desejando o pior para um monstro, para um rato, para um verme. Então, olha o perigo da desumanização, né? Eles podem desejar a morte do presidente, porque o presidente não é uma pessoa. E teve gente com postagem nessa linha mesmo. Não, eu sou contra querer o mal de qualquer pessoa, mas não estamos falando de uma pessoa, né? A gente já viu isso antes. Tinha um sujeito com um bigodinho muito estranho que pensava muito parecido, né? E convenceu muita gente. Muita gente. A banalização do mal, né? Não era só maluco, não. Tinha gente ali de classe média que se achava limpinha, que achava que estava lutando por uma purificação da sociedade, né? E estava desumanizando grupos inteiros étnicos ou com base em critério político, né? Então isso é muito perigoso. Desumanizar é muito perigoso. E nós estamos vendo isso. Não, eu posso desejar o pior porque se trata do Bolsonaro e o Bolsonaro não é gente. Pelo amor de Deus, né?